Queremos nesse instante falar acerca de uma grande necessidade que nós temos em nossas vidas. Nós sabemos que para nós herdarmos a vida eterna, conquistar novamente a imortalidade da nossa alma, nós temos uma grande necessidade em nossas vidas, na qual eu quero revelar a vocês agora através da palavra de Deus. A palavra diz assim: sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Está em Eclesiastes, capítulo 9, e versículo 8. O homem não tem como esconder as suas ações erradas, contrárias à palavra do Senhor, porque Deus, o Senhor, Ele é onisciente e Ele nos julgará todas as coisas que nós temos cometido nesta vida, e não poderemos ter desculpas, porque o próprio Jesus, Ele disse em sua palavra que nós não teríamos desculpa de nossos pecados. E agora nós queremos deixar bem claro, lá em Eclesiastes, no capítulo 12 e no versículo 14, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: preste bem atenção, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, nós não temos como esconder as nossas ações erradas. Jesus deixou claro e disse, 15:22 de João: se eu não viera, disse Jesus, e lhe houvesse falado, não teriam desculpa, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Por que razão Jesus disse esta palavra? Que nós não teríamos desculpa do nosso pecado, porque Ele veio e nos esclareceu a sua vontade, a vontade do Pai, de nossas vidas para com o Senhor nosso Deus. A palavra de Deus deixou bem claro aqui que por todas as ações que nós temos cometido, o nosso comportamento, todos, sejam bons ou sejam maus, serão realmente julgados. E agora, qual é o seu procedimento aqui nesta terra? Temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Olha o que Jesus disse sobre este assunto maravilhoso. Aqui em João, no capítulo 10, fala de uma palavra maravilhosa que o Senhor Jesus disse. Preste bem atenção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. A palavra diz ainda: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém a arrebatará de minha mão. Meu Pai, que nas deu, é maior do que todos, e ninguém
pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Olha que palavra! Se você realmente, olhe, preste atenção, se você realmente é ovelha de Jesus e não lobo, então você realmente vai acontecer ou poderá estar acontecendo na sua vida, que você ouve as palavras do Senhor Jesus. Você está sempre atento a dar ouvido à voz do Senhor Jesus. E outra, você ouve e não só ouve, mas põe em prática o que você ouviu da palavra do Senhor. E agora você vai segui-lo, porque você vê em Jesus uma coisa especial que nada neste mundo pode te oferecer melhor: a vida eterna em Cristo Jesus. Naquele sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, dando a sua vida em nosso favor, para nos resgatarmos da condenação e da ira vindoura. A palavra do Senhor diz que o homem necessita de um preparo espiritual. Veja em Gálatas, ou seja, em Romanos, não em Gálatas, em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 9. A palavra diz assim: logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha que palavra maravilhosa! Logo mais, sendo nós justificados, não pelos nossos atos, pelas nossas obras, mas pelo próprio e maravilhoso, inocente sangue do Senhor Jesus, derramado ali na cruz do Calvário para nos dar a nossa salvação em nome dele, em nome de Jesus, porque foi ele, não foi outro nome, não foi outro que morreu na cruz do Calvário, que deu a sua vida para nos tirar das mãos de nosso inimigo, que está ao nosso derredor, tentando cada momento de nossa vida nos tirar da presença de Deus. Mas o versículo que nós lemos aqui, que Jesus falou, que quem ouve a palavra dele, ninguém poderá nada, ninguém poderá arrebatar, tirar das mãos dele e do seu Pai, o seu Deus, que o enviou aqui para morrer na cruz do Calvário. Na mão do Deus Criador, você não será arrebatado nunca. Ele está, o inimigo de nossas almas, ele está ao derredor de cada um de nós, tentando nos arrebatar, nos tirar da presença de Deus. Mas Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras, não acontecerá isso, porque o anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que o temem e o livra de todo mal. Salmo 34, versículo 7. Olha, a palavra de Deus nos diz
nos deixa bem claro que da maneira que proceder, a pessoa será recompensada. Então, da maneira que você proceder nesta vida, você vai ser recompensado por aquilo que você fez. O que você tem feito para Deus? Ou você tem deixado de fazer? Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, diz assim: não vos enganeis, olha, preste atenção, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, amigo, estou falando esta palavra aqui neste momento, não é para te acusar, não é para fazer com que você seja contrariado ou condenado, mas salvo das mãos de Satanás, livre das garras satânicas de Satanás. A palavra deixa bem claro que o que o homem fazer aqui na terra, pelo o modo, o comportamento da sua vida aqui na terra, ele será recompensado. Se você desobedece a Deus, se você ouve a voz do Senhor Jesus e não dá crédito, e não obedece à palavra do Senhor, você terá uma recompensa, e ela chama condenação eterna. Mas se você for uma pessoa que ouve a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, e faça com que esta palavra não fique só nos seus ouvidos, mas suba para o seu coração e põe em prática na sua vida. Viva a palavra de Deus. Então você será recompensado com a vida eterna, recuperando aquilo que foi perdido lá no jardim do Éden, a imortalidade de nossa alma. Amigo, é maravilhoso você obedecer a palavra de Deus, se humilhar aos pés do Senhor, porque vai acontecer uma coisa muito maravilhosa. Você vai recuperar a imortalidade que foi perdida ali no jardim do Éden ao homem desobedecer, ao homem a desobedecer a palavra do Senhor, a ordem do Senhor. Então, o que o homem fazer aqui na terra, o que o homem praticar aqui na terra, o que o homem plantar aqui na terra, ele vai colher. Tanto aqui, se não arrepender, colherá também na eternidade a ira vindoura. A palavra de Deus também diz em Romanos sobre este assunto maravilhoso. 6:23. Olha o que diz a palavra de Deus. Para aquele que não dá valor à palavra de Deus, não ouve a voz do Senhor e nem tampouco segue o Senhor Jesus. A palavra diz assim, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. E qual é essa morte? A segunda morte. É a morte para nunca mais viver. É você ser exterminado. Você deixará
Sim, deixará de existir. Mas antes disso, você passará e receberá a ira de Deus na sua vida, o fogo eterno, por algum tempo. E depois será exterminado, porque diz a palavra que o Senhor pegará o inferno com todos que nele há, e ali está, e jogará no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, meu amigo, temos que tomar muito cuidado com os nossos procedimentos. Vamos praticar aquilo que agrada a Deus, aquilo que traz bem a Deus e ao nosso próximo. A palavra de Deus diz que após a morte é outra alerta que eu quero deixar para você, que após a morte nada pode mudar o destino de nossas almas, da alma do homem. Hebreus capítulos 9 e no versículo 27, a palavra do Senhor fica bem clara para nós. Olha só, olha o que diz a palavra. E como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, meu amigo, a morte é uma caixinha de surpresa. Você hoje está com toda a saúde. Neste momento, você está com toda a saúde. Você nem imagina que dali, quem sabe, 5 minutos, você estará morto. Você dará um infarto e passará para a eternidade. E como está a sua vida espiritual se isso acontecer? Então nós temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual. Não podemos ficar de qualquer maneira, viver o nosso eu, achar que é eu. Não, é Deus na nossa vida. O governo de nossa vida não é o eu, não é a minha vontade, mas tem que ser a vontade do Senhor. A palavra de Deus diz também que não adianta o homem querer inventar outro meio para reconciliar com Deus. Não tem outro meio. A palavra diz que não há outro meio para o homem reconciliar com Deus, só por Ele. A palavra diz aqui em João capítulo 3:16. Olha o que a palavra diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus é um meio único, é Jesus, pelo qual o Senhor Deus enviou para dar a você e a mim a oportunidade de reconciliar com o Senhor. É Ele só, porque a palavra está escrito que aqui a palavra diz: em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu. Em nenhum outro nome não há salvação em nenhum outro nome, seja ele qual for, dado entre os homens, pelo qual sejamos salvos. Está lá em Atos 4, 12,
se não tiver me enganado, diz esta palavra, que não há outro nome dado aqui na terra, e tem muitos buscando outros nomes aí, como mediador, como salvador, libertador. Não há, meu amigo, em nenhum outro nome. A salvação é só em Jesus Cristo. Foi Ele e não a criatura nenhuma que morreu na cruz do Calvário para nos dar o livramento da ira vindoura. Olha, é uma palavra maravilhosa, essa de João 3,16 que eu li aqui agora, que Deus concede ao homem a oportunidade para reconciliar com Ele, dando o seu Filho, o unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não perca a imortalidade, mas consiga de novo a imortalidade da sua alma. Não perecerá, quer dizer, não deixará de existir, mas vai ter uma vida eterna para toda a eternidade. Amado, paga apenas ser fiel a Deus e não ao homem. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Uma coisa muito importante também queremos deixar, eu quero deixar para você um grande esclarecimento. Que nós só teremos a purificação dos pecados pela fidelidade à palavra de Deus, a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas, 1 João 1, e versículo 1 e versículo 7. 1 João 1, 7. Diz assim, olha, preste atenção, é muito importante para nós. Não digo importante, é importantíssimo, porque não há outra grande e maior necessidade para o homem, necessidade de recuperar, para recuperar a vida, a imortalidade da alma. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amado, vale a pena andar na palavra de Deus. Andar na luz é andar na palavra, não é andar no eu. O apóstolo Paulo foi um homem que perseguia aos cristãos no início da igreja, lá no passado, mas ele estava na ignorância, mas ele houve na vida dele uma oportunidade e Deus fez um encontro com ele. Deus fez um encontro com o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, no caminho de Damasco. E ali ele fez um encontro maravilhoso. É esse encontro que eu, você, precisamos ter em nossas vidas. É o encontro com Jesus, com toda a sinceridade de coração. Ao ponto que quando agora
Paulo, depois daquele encontro com o Senhor no caminho de Damasco, ele disse: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais o eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora tenho na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você está disposto a ser assim como o apóstolo Paulo? Andar na luz. É o que Paulo fez. Paulo estava nas trevas, mas ele fez um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. E ele não deixou a oportunidade passar. Arrependeu de seus maus atos, porque ele estava na ignorância. Nós sabemos que Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância, da ignorância do homem, mas notifica a todos, em toda parte, que se arrependam. Está em Atos 17:30. Você está disposto a ser assim? Se você estiver disposto a ser assim, você, com toda certeza, quando você partir para a eternidade, você estará seguro na mão de Deus e tendo a garantia da vida, ou seja, da imortalidade da sua alma. Amigo, vale a pena. Que vale este mundo? Deus diz assim, 1 João 2,15: não ameis este mundo, ou seja, o mundo. Que mundo é esse? Será que é a terra que Deus fez? Não, o mundo humano, o mundo espiritual da maldade que está no mundo, chamado de mundo espiritual da maldade. Não ameis este mundo, que é um mundo de pecado, de desobediência a Deus, nosso Senhor. A palavra de Deus nos deixa bem claro que nós, de nós mesmos, nunca vamos nos conseguir a justificação de nossos pecados. Porque no passado, lá na época da lei, o homem não foi capaz de guardar a lei com perfeição. Não! Ele sempre transgredia a lei de Deus. Por isso foi necessário que Deus fizesse aquilo que nós lemos aqui no livro de João 3,16. Foi preciso dele enviar Jesus Cristo para vir cumprir a lei em nosso lugar, no lugar do homem, e morrer na cruz, fazendo assim, mudando a lei para a graça. Porque quando Jesus expirou na cruz do Calvário, quando ele disse antes de expirar, ele disse: Pai, está tudo consumado. Quer dizer, está tudo terminado. Eu já cumpri a lei que o homem não conseguia cumprir. E agora entrego o meu espírito nas tuas mãos. E expirou. Naquele momento, meu querido, a lei extinguiu, deixou de existir e passou a era da graça,
Graça é graça. Graça não é pagado. Graça é de graça. Graça é doação. Deus, naquele momento, passou a época da doação da vida eterna através de você e eu. Arrepender de nossos pecados e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de nossa alma. Aí você terá agora a graça de Deus na sua vida. Você terá agora um advogado para advogar as suas falhas, os seus pecados, que muitas das vezes por uma falha você comete, mas você tem a oportunidade, arrependendo e correndo aos pés do Senhor e pedir: Senhor, misericórdia, me perdoa, o Senhor é o meu advogado. E assim ele advogará. Ele será o seu advogado. Ele tomará a sua culpa, porque ele já tomou, ele já fez. Lá na cruz do Calvário, tomou sobre si todos os nossos pecados. Cumpriu tudo aquilo que o homem nunca conseguiu cumprir. E se Deus continuasse a pedir ao homem para guardar a lei, a sua lei, pelas ações do cumprimento da lei, que o homem poderia ser justificado, nós nunca teríamos a oportunidade de nos conseguir a imortalidade da nossa alma. Em nossas fraquezas, então, nós vemos aqui que em nossas fraquezas só assim teremos Jesus como nosso advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. A palavra diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, tendes ou temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Você quer ter um advogado para cobrir as suas falhas? Para quando você deslizar na sua vida espiritual, quando você, pela fraqueza da carne, se contaminar com um ato que desagrada a Deus, você tem oportunidade. Vocês querem isso? Você quer? Então aceite Jesus antes que você passe para a eternidade. Porque depois de passar para a eternidade, não adianta o homem, os parentes nosso, se nós morrermos sem a justificação da palavra de Deus, do sangue de Jesus em nossas vidas, se nós não tivermos esta purificação com esse sangue, não adianta nossos parentes, nossos amigos pedir, rogar para que nos salve, porque a palavra de Deus diz assim, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não darei conta da sua vida, você não vai dar conta da minha vida, mas cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, depois que morreu, acabou a oportunidade, porque a palavra de Deus nos diz que a palavra diz assim, olha o que diz 9:27 de Hebreus: e como o homem está ordenado a morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Acabou. Então é onde que diz aqui que após a morte
após a morte, nada mudará o destino da alma do homem. Não. Após a morte, não, mas antes sim. Você pode ter pecados vermelho como o carmesim, preto como o escarlate. Eles, com seu arrependimento, você aceitando Jesus como Salvador, eles serão brancos como a lã e como a neve. Você será purificado. Receba Jesus. Essa é a necessidade que nós temos. Porque sem Jesus nós não somos ninguém. Nós não somos nada. Somos como uma flor da erva que ao amanhecer está bela, formosa, viçosa, com todo vigor. Mas quando agora, com o passar do tempo, com o aquecimento do sol, que representa, que significa as aflições, as lutas da vida, vamos enfraquecendo, vamos murchando, até cair. Assim como a erva vai murchando com o calor do sol, e cai as pétalas bonitas e cai, assim é o homem. Com a luta, com os problemas da vida, nós vamos murchando, até um dia cair. E esse cair é a nossa partida para a eternidade. O que você pensa agora? Depois de uma palavra dessa, você está disposto a ser um servo fiel ao Senhor Jesus? Eu te digo, você não vai arrepender, mas você vai ter a maior felicidade que o homem procura aqui neste mundo e não acha. É só Jesus que pode dar, só Jesus. Você está pronto? Então, olha mais uma vez o que a palavra do Senhor nos tem deixado. Senhor Jesus, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço-as e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu, quer dizer, o meu Pai que as me deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, convencendo você desta verdade, que o homem sem Jesus, ele não é nada. Quem tem Jesus, diz a palavra de Deus, tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Que Deus te abençoe e que você possa preocupar com essa necessidade de ter na sua vida o que? Olha a necessidade que temos. Eclesiastes 9:8. Seja alvo os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Este óleo é o Espírito Santo na sua vida. Nunca deixe faltar este óleo na sua cabeça, no seu coração. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.